Azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, o pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento arpeja, como a sonhar. Olá, amigos do Escalados. Olá, amigos do estado do Pará. Remo de volta à Série A após 31 anos, né? Fez um jogo muito bom, um jogo sério, e retornou aí à Série A, né? Após a vitória aí do Cuiabá sobre o Criciúma. Como nós já havíamos comentado no vídeo anterior, né? Que o Remo perdeu lá pro Avaí, né? A gente falou que a única chance do Remo era realmente o Cuiabá vencer o Criciúma, né? O Criciúma só precisava de um empatinho para garantir aí a sua classificação, né? Mas a gente não acreditava que o Chapecoense iria sequer empatar com o Atlético, né? Então, a chance mesmo, né? Nós cravamos lá que a vitória seria o mais fácil, o resultado mais fácil pro Remo, né? Seria realmente a vitória do Cuiabá sobre o Criciúma. E aconteceu. O Criciúma deu moleza, né? Teve um jogador expulso logo no primeiro tempo. O cara fez uma falta lá, besta. E fez uma falta besta de novo, 1 minuto depois, né? Juiz, puf, segundo amarelo aí, vai pra rua. O Criciúma já não vinha jogando bem, o Cuiabá estava melhor, né? Tava dominando o jogo. O Criciúma estava lá tentando segurar lá seu empatinho, né? E aí ficou mais difícil ainda pro Criciúma, né? O Cuiabá dominou o primeiro tempo todinho. Se via que o gol do Cuiabá estava amadurecendo, era uma questão de tempo, né? E ele acabou vindo aí aos 10 minutos aí do segundo tempo. Depois disso aí, o Criciúma teve uns 10 minutos aí de tentativa, né? Partiu desesperado aí, perdeu 2 gols aí, salvo pelos zagueiros do Cuiabá. E o muro do cemitério, né? Como diz lá o Kleber, né? Que está sempre atazanando aí o Corinthians, o Cuiabá, né? Garantiu o resultado sem mais problemas, né? Ainda perdeu 2 gols lá no final. E o jogo acabou 20 segundos após o término do jogo do Remo. O Remo aí, a torcida nessa altura já tinha invadido lá o estádio, né? O campo. Acho que tinha mais torcedor no campo do que no estado todo, que ficou coalhado lá de gente dentro do campo, né? Uma festa aí fenomenal. Parabéns aí ao Remo que conseguiu, né? Um bombeiro lá apagou o fogo que se formou lá logo depois da derrota aí pro Avaí, né? Ele soube apagar o fogo, soube chamar os jogadores à responsabilidade, né? Porque soberba não cabe no jogo, né? Ainda mais na finalíssima, né? E o Remo aí conseguiu, através desses 2 resultados aí, se classificar aí na Série A, né? Já no ano passado aqui o Escalados estava acompanhando a ascensão do Remo, torcendo para que ele subisse da Série C, né? E ele subiu, lógico. É muito difícil um time subir assim da Série C e já ir para a Série A, né? É muito complicado, muito difícil, mas o Remo batalhou, né? E após 31 anos aí, ele está de volta novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. O último jogo que eu tinha assistido o Remo, né? Foi contra a Portuguesa no Canindé. O Remo, um jogo anterior, ele tinha vencido a Portuguesa de 5-2 lá em Belém, né? E a Portuguesa precisava marcar 4 gols para poder, ou 3, né? Para poder disputar nos pênaltis. 4 gols ela se classificava.
A Portuguesa venceu de 2-0, o Remo segurou muito bem aquele jogo, que tinha naquela época o Denner, né? Tinha Bentinho, tinha uns jogadores muito bons, né? Mas nós estamos aqui para falar do Remo, né? O azulão aí, ele venceu o Goiás com méritos. O Goiás, que foi o bicho-papão do primeiro turno, ele no segundo turno caiu vertiginosamente, tanto é que no segundo turno ele ficou em 13º lugar, né? Então mereceu perder mesmo. Se ele tivesse mantido um padrãozinho mais ou menos, né, ele teria se classificado facilmente. E sorte do Remo, azar do Goiás, né? O Goiás tinha que empatar com o Remo para poder se classificar, mas acabou não conseguindo. Novembro azul, né? Não esquecemos que novembro é o mês que os homens, né, fazem o seu exame preventivo. Muito importante, né, que se faça esse exame. Atualmente ele é feito através de exames de sangue e ultrassom, então não precisam se preocupar, tá? E o azulão que chegou lá, né? O azulão chegou lá, o estádio estava uma festa danada, lotado, umas 40 mil pessoas, uma verdadeira festa, né? Agora se preparar para a Série A, porque vai ser muito difícil no ano que vem, né? Sempre existe aquele percepção, né, que o time que sobe vai ter grandes dificuldades, e vai ter, né? O Remo precisa ter uns reforços, né? Principalmente na zaga, né? O goleiro Marcelo Rangel esse ano aqui, para mim foi o melhor goleiro da Série B, né? Ele praticamente salvou o Remo aí em muitas oportunidades, né? E o Pedro Rocha, né, que foi um atacante aí que foi muito importante, o artilheiro do campeonato, e também o técnico aí, Guto, né, que é o rei dos acessos aí, né? Então vamos aguardar aí o Remo aí se contratar os reforços, né? E ele tem que começar bem, que é para se garantir na Série A, né? Tem uma torcida grande, essa torcida vai ser importante, principalmente quando jogar em Belém, né? Eu acho que a primeira coisa que o Remo tem que fazer agora é se fixar na Série A, sem pensar em outras coisas no momento, né? Impossíveis, como Libertadores, essas coisas, né? Mas vamos aí, a torcida aí, se organizar também para poder torcer pro Remo, né? Fora, porque uma das coisas importantes aí que o Remo teve esse ano, né, foi os torcedores, né? Os milhares de torcedores aí que se deslocaram, né? 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros aí para assistir os jogos do Remo fora, né? Então, torcida do Remo aí, parabéns, né? Sem palavras aí para comentar essa emoção aí que a gente sentiu aí durante o jogo. No Escalados aí tava todo mundo torcendo, né? O grupo do Escalados lá tava fervilhando, né? Com as notícias, né, que chegavam lá dos jogos, né? E todo mundo torcendo. Amanhã não perco aí o Escalados, porque com certeza, né, o Escalados vai ao ar nas segundas-feiras, né, ao vivo, às 10 horas da noite, né? Com certeza nós estaremos lá fazendo comentários aí sobre o acesso aí do Remo, né? E vendo alguns prognósticos aí para o Remo continuar, né, nessa luta aí dele, né? Porque ele subiu da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, né? Então ele vai precisar melhorar bastante aí para poder fazer uma boa campanha aí no ano que vem. Parabéns e fique com o restante do hino aí. Levantando essa bandeira que planeja, mas todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Nós todos no vigor da mocidade vamos gozando nesta quadra jovial. E nós azulinos na cidade rendemos
alcançar nosso ideal. E como somos do clube do Remo, no nosso amor diremos que não tem rival. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor.